Amigos da Tribuna Online, vamos conversar hoje com a professora Amanda Gugel. Ela concorreu a uma vaga na Câmara Municipal e foi eleita com expressiva votação, foi a vereadora mais votada na disputa por uma vaga no Legislativo Municipal. Amanda teve 32.819 votos. Isso representa 9,23% dos votos válidos. Para que se tenha uma ideia, o segundo colocado teve 9.460 votos. Amanda, que expectativa você acha que criou com relação aos eleitores de Natal e à sociedade com essa votação que você teve? Então, Aldemar, eu acho que apesar das pessoas ainda acreditarem que um mandato de vereador pode resolver, solucionar os problemas da vida delas, apesar de ainda algumas pessoas acreditarem nisso, a gente fez uma campanha que teve um teor bastante pedagógico no que se refere a isso, né? Que tratou da questão dos limites de um mandato de vereador, dos limites da própria democracia, das eleições e que a gente participa, né? Então a gente falou que, sendo minoria lá dentro, o tempo inteiro a gente disse isso na campanha, que as pessoas elas teriam o dever não apenas de votar, de pedir mais votos, porque nós precisaríamos de campanha feita por todo mundo, né? Mas também de construir o mandato, porque nós seríamos minoria lá dentro da Câmara, né? E por isso precisaríamos construir uma maioria fora da Câmara. Um apoio que viesse mesmo dos eleitores, da população, porque não seria possível realizar muitos projetos, né? Conseguir aprovar, inclusive, projetos de lei lá dentro, se não fosse contando mesmo com o interesse das pessoas, com a pressão popular. E as pessoas estão cientes disso, né? Então... Você foi eleita pelo PSTU, um partido que a gente pode dizer que está, digamos, à esquerda da esquerda. Vocês têm, além da sua eleição, apenas outro filiado ao partido conseguiu vaga em Câmara Municipal na disputa nesta eleição no país. Isso é uma dificuldade a mais, o partido ao qual você está afiliado, para o seu exercício do seu mandato? Não, na verdade, o partido, ele ajuda, principalmente no que se refere ao perfil que o mandato vai ter, né? Porque as pessoas elas se preocupam muito, inclusive essa era uma reivindicação clara, que eu não mudasse, de que eu não fosse uma professora antes das eleições e depois das eleições uma vereadora que andasse num carrão chique e não lembrasse das minhas origens, de que eu não passasse a compor os mesmos esquemas de corrupção ali dentro, né? E a gente vê que muitas vezes o que acontece com as pessoas que saem da classe trabalhadora como eu e muitas vezes alcançam um mandato, assim, um cargo desse, né? É que elas não têm um partido que ofereçam um referencial ideológico, um referencial teórico em que a pessoa possa se apoiar para dizer, para ter consciência do que é correto, né? Então, acho que o meu partido ele só me ajuda realmente do ponto de vista eleitoral. Nós não temos essa expressividade que os outros partidos têm, e mesmo a expressividade que eu tive nessa eleição, não é? Mas porque as eleições não são algo em que a gente acredite, né, para transformar a vida dos trabalhadores. A gente acredita que a vida dos trabalhadores realmente só vai ser transformada a partir da luta dos próprios trabalhadores. Né? Graças à sua votação, outros 2 candidatos conseguiram vagas na Câmara com menos, um deles com um pouco mais de 1.000 votos, outro com menos de 1.000 votos, todos 2 filiados ao PSOL que estava coligado com vocês. Você acha que esse sistema é justo, professor? Esse sistema não é justo, mas eu vou lhe dizer que a gente comemorou muito o fato de Marcos ter entrado também, o fato de Sandro ter entrado, mesmo não tendo uma votação tão expressiva quanto a minha ou quanto de outros candidatos. Porque em outros lugares do país, e muitas vezes, assim, os candidatos dos partidos dos trabalhadores, de partidos menores, de partidos que não se venderam
né, aos grandes empresários, para que depois eles pudessem mandar nos seus mandatos e dizer que projetos eles deveriam aprovar, são esses partidos que são beneficiados e somos nós que somos prejudicados historicamente. Então, pela primeira vez, nós tivemos o coeficiente eleitoral que nós consideramos que não seja nada democrático, não é democrático, nós não concordamos com isso, achamos errado, mas pela primeira vez ele funcionou para o lado dos trabalhadores. Então, se uma vez funciona para a gente tem mais é que comemorar mesmo. O PSTU defende, então, a eleição majoritária para a Câmara Municipal. São 29 vagas, os 29 com maior votação entrariam. Que os mais votados entrassem. Professora, o PSTU anunciou o voto nulo, a orientação de voto nulo para a disputa pela Prefeitura de Natal neste segundo turno. Isso foi objeto de algumas críticas. Como é que a senhora justifica aos eleitores esse posicionamento? Muito oportuna essa pergunta, quero até agradecer, porque esse posicionamento ele já era anunciado antes mesmo do segundo turno. O tempo todo na nossa campanha e mesmo antes dessas eleições, né, desde que nós existimos, desde que o PSTU existe, nós sempre dissemos que os partidos que estão aí, os partidos tradicionais, os políticos tradicionais, eles não representam os trabalhadores, nunca representaram, e nem esses partidos que estão agora no segundo turno, não é? Então, eu queria até aproveitar para explicar que nós não estamos neutros, como algumas pessoas dizem, vocês ficaram neutros. Não, nós não estamos neutros, nós estamos com uma posição muito bem definida. Nós vamos votar nulo, porque nós acreditamos que não existe alternativa no segundo turno. Vocês avaliam que nenhum dos dois candidatos estão, digamos, coerentes com os princípios que vocês defendem para a política? Nenhum dos dois. Os dois representam, eles mesmos ao longo da campanha estão mostrando que os dois sempre compuseram governos, são os responsáveis, os partidos deles e eles mesmos são os responsáveis pelo caos em que nós vivemos, né, pelos problemas que existem na educação, os problemas que existem no transporte, na saúde, né, eles de um modo ou de outro sempre participaram disso. Então, não tem porquê a gente ter que escolher entre um ruim e um pior. Não tem porquê ter que escolher nisso. E também não existe incoerência pelo fato de no primeiro turno a gente ter pedido voto para Robério. É o contrário. A gente acreditava que Robério era uma alternativa para os trabalhadores, então vamos pedir voto para Robério. Se não existe mais alternativa, vamos votar nulo. Mas, professora, a incoerência que se apontaria, que se levantaria, é que o PSTU participou de uma eleição que tinha as regras do jogo, que o partido acabou se beneficiando, porque conseguiu, inclusive, uma vaga na Câmara. Mas, quando passa para o segundo turno, que era algo que estava previsto, o partido, digamos, não legitima o processo, tenta se afastar do processo. A senhora vê incoerência olhando por esse ângulo? De modo algum. Eu vejo muita coerência programática, não é? Nós estamos coerentes com o que nós sempre defendemos. Apoiamos e fazemos alianças com os partidos que são partidos dos trabalhadores, partidos revolucionários, partidos socialistas, né? Nessas eleições a gente fez aliança apenas com o PSOL, procuramos o PCB, né? Mas infelizmente não foi possível fazer com ele, e não tem porquê a gente apoiar o PMDB ou o PDT. Não são partidos que representem os trabalhadores. Então, nós nos mantemos coerentes com o que nós defendemos há 18 anos. Não é porque eu tive uma votação de quase 33 mil votos que nós vamos jogar no lixo o nosso programa, certo? E dizer, agora estamos no Vale Tudo eleitoral, estamos aqui, né, para apoiar alguém, para depois ter esse apoio. Não vamos fazer isso, né? Professora, o PT, né, nas suas origens, ou nos seus anos iniciais, digamos, nos seus primeiros anos de atividade política, teve posições semelhantes a essa que o PSTU assume aqui. Por exemplo, o PT não aceitou participar do governo Itamar. Na Constituinte, o partido disse que aquela Constituição não era a que gostaria. Expulsou Luiz Erundina, quando Luiz Erundina foi compor como ministra no governo Itamar. Enfim, posições, digamos, que são colocadas como radicais, semelhantes a essa. Mas depois o partido acabou adotando uma postura diferente, compondo com alguns setores, com partidos que até então criticava. A senhora vê risco do PSTU seguir pelo mesmo caminho? O PSTU é o PT de ontem?
Não vejo esse risco e eu acho bom que a gente veja uma diferença muito clara entre o que acontece hoje com o PSTU e o que aconteceu com o PT lá atrás, né? É preciso que as pessoas lembrem que antes do PT chegar ao poder, antes de Lula ser presidente da República, ele tinha feito, o vice dele era José Alencar, né? Um mega empresário. Então, assim, o que acontece é que antes mesmo de chegar ao poder, o PT já tinha mudado o seu programa, já tinha mudado a sua prática, os seus princípios. Nós não mudamos em nada. O que mudou foi a realidade ao nosso redor. Nós mantivemos o nosso programa, mantivemos os nossos princípios, mantivemos a nossa prática, não compramos um voto. Nem pagamos um cabo eleitoral para segurar a bandeira ou para pedir voto no meio da rua. Fomos nós que fizemos isso. Foi a nossa militância. Não recebemos R$1 de empresário nenhum. A senhora não lembra recebemos. Qual foi o custo da campanha da senhora? Esse custo, ele estava para ser fechado e foi em torno de R$60 mil. Né? Eu vou pedir desculpa, vou ficar devendo essa resposta. Como foi que vocês conseguiram cobrir esse custo? Foi doação de trabalhadores, doação de familiares, doação de trabalhadores que variavam de R$20 até R$1.500. Pessoas que abriram mão do seu 13º, adiantaram o 13º, está aqui, meu 13º para a campanha. Entendeu? Então, a nossa campanha ela foi construída desse jeito. Né? Professora, tomando posse em janeiro, quais vão ser os primeiros projetos que a senhora vai defender na Câmara Municipal? Bom, a gente tem uma bandeira, que é uma bandeira que a gente está defendendo ao longo da campanha de forma mais incisiva, que é o aumento do investimento na educação. Né? Então, a gente está defendendo que seja investido 30% do orçamento do município em educação. Mas isso é uma exigência legal. Isso já é uma exigência legal. A lei orgânica do município, ela prevê que seja investido 25% do que o município arrecada. Né? A gente quer que seja 30% do orçamento do município. E mesmo a exigência legal mínimo, ele não é cumprido. No último governo, por exemplo, no último ano, foi investido menos de 17, foi 16, alguma coisa. Né? Então, a gente quer que esse investimento ele seja imediato. Imediato. Por quê? Porque todos os problemas que existem na educação hoje, desde o salário do professor, que é uma lei que não é cumprida, o piso nacional, né? Que nem é cumprido do ponto de vista do salário, nem do ponto de vista da nossa jornada de trabalho, que a lei do piso prevê que a gente tenha 1/3 da jornada para atividades de extra-regência, ou seja, planejamento, estudo, elaboração, correção, isso não é cumprido, né? Então, desde essas questões até a questão da insuficiência de vagas, da precariedade na estrutura das escolas, não é? Da insuficiência de vagas e de todos os recursos que existem na escola, tudo isso depende de dinheiro. Né? Então, para isso a gente está defendendo esse investimento que seja elevado para que esses problemas possam ser solucionados. Professora, a bancada de vocês vão ter 3 vereadores. Isso significa condições de obstruir votações, de participar de comissões. Vocês pretendem usar esses recursos para paralisar a Câmara em momento que vocês acharem que não está sendo discutido ou votado projetos que acreditam ser necessários? Essas questões muito minúcias, muito objetivas e diretas sobre o funcionamento, sobre como nós vamos atuar lá dentro, isso daí realmente não tem como a gente ver agora, porque é tudo muito novo, tanto para mim, quanto para Marcos, quanto para Sandro, né? E a gente não sabe exatamente como é que vai ser o cotidiano ali na Câmara. O que a gente definiu até agora e que a gente espera que aconteça assim é que a gente faça realmente uma bancada da Frente Ampla de Esquerda dentro da Câmara, né? E que com isso a gente consiga ter algum peso lá dentro, ganhar visibilidade, conseguir trazer a população para dentro da Câmara também, para que as pessoas acompanhem as votações, possam ali exercer algum tipo de pressão para que um projeto que seja do interesse dela seja aprovado. Isso daí a gente já conseguiu chegar a um consenso. Agora, essa parte de obstruir votações, etc., isso daí a gente realmente só vai saber na prática mesmo, no cotidiano, ver como é que vai funcionar isso daí. Certo. Obrigado, professora, por participar dessa entrevista. Tem diversas outras questões que a gente gostaria de abordar, mas o tempo
não permite, até a posse, eu acredito que vamos ter outras oportunidades de conversar aqui e outros momentos para esclarecer os nossos internautas sobre a atuação e a participação de vocês na política da cidade e na Câmara especificamente. É verdade, eu espero que sim, Aldemar. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, né? Porque no tempo curto acaba que muitas vezes a gente não consegue se aprofundar em um assunto e não tem como se aprofundar realmente, né? Acaba sendo pinceladas e tudo. E seria ótimo se a gente pudesse ter outra oportunidade. Teremos. E nós continuaremos com os próximos programas uma série de conversas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura na Câmara Municipal.